Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, que pode ser de muita importância para outras pessoas. Se você tem interesse em estudar grego, hebraico ou teologia à distância, é só falar comigo, eu estou dando aula online. E se você tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp e o meu Facebook, caso você queira se comunicar comigo, beleza? Vamos ao vídeo. Bem, este vídeo aqui eu quero falar sobre a diferença que uma palavra tem em seu significado e sua aplicação cultural. Às vezes as pessoas confundem uma aplicação cultural com significado. São duas coisas completamente diferentes. Vamos começar aqui pela expressão hebraica keren. Essa expressão aqui que está marcada aqui, essa aqui, keren, ela significa literalmente chifre ou uma ponta. Literalmente é isso. No entanto, essa mesma palavra, dentro da cultura do Antigo Oriente Médio, ela significa também a ideia de poder ou força. Mas ela não significa poder ou força, mas ela tem esse sentido de acordo com aquela cultura. Então, o significado, o dicionário ele vai abordar, ele vai trazer, né? Mas o seu sentido cultural, você tem que estudar, logicamente, a cultura onde a palavra ela é direcionada. Então essa é uma diferença grande para o significado da palavra e a aplicação cultural desta palavra. Isso existe até aqui em nosso Brasil, né? Às vezes usamos algumas expressões que não significa aquilo, mas queremos falar basicamente outra coisa. Então, essa expressão, o seu significado literal é chifre mesmo, mas é aplicado como ponta ou como força. Por isso que quando você vai lá para o Salmo 148, verso 14, a Bíblia King James Fiel diz: ele também exalta o chifre do seu povo. Quando você pega essa expressão, aumenta ou exalta o chifre, fica muito estranho para a nossa cultura, né? Porque vamos entender, Deus vai aumentar o chifre. O que é chifre? No entanto, quando você pega outras traduções, como, deixa eu olhar aqui, pega aqui a Bíblia ACF mesmo, de 2007, ela diz: ele também exalta o poder do seu povo. Veja que a mesma expressão, Kerem, ela é aplicada como poder em uma tradução e como chifre em outra tradução. Tá? Quando você pega, por exemplo, a Almeida do século 21, ela diz: ele também dá força ao seu povo e recebe louvor de todos os seus santos. Então aqui já falava de força. Então veja aqui a aplicação que eu fiz desta palavra, ela dá as três ideias: força, poder ou chifre. Uma tradução segue chifre, outra segue poder, outra segue força. Exatamente porque ela tem essas aplicações dentro da cultura em que ela está ligada. Outro termo que eu queria falar seria esse aqui, ó. Motitamut. Motitamut é uma expressão em hebraico que literalmente, isso aqui é um infinitivo, tá? Um infinitivo que significa morrer, certo? E aqui é um imperfeito, um verbo no imperfeito, que quer dizer morrerás. Então a ideia seria morrer, morrerás. Literalmente seria isso. Essa expressão ela aparece lá no livro de Gênesis 2. Vou até ler aqui, tá? Gênesis 2, verso 17. Quando fala assim: mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, com certeza morrerás. O hebraico, ele usa morrer, morrerás. Mas por que morrer, morrerás? Bem, esse aqui eu disse que é um infinitivo, certo? Infinitivo. Um dos usos do infinitivo na língua hebraica é trazer uma ênfase sobre o substantivo, ou sobre o outro verbo, no caso, né? Então, o que é uma linguagem de ênfase? Ele está enfatizando isso aqui. Ou seja, ele está falando morrer, morrerás. A ideia é certamente morrerás, ou com certeza morrerás, ou sem dúvida você morrerá. Então existe aqui
essa expressão aqui, só que essa expressão em si, essa expressão em si, ela não significa certamente, ela não significa sem dúvida, ela não significa com certeza, ela significa morrer. Mas como ela tem uma aplicação de ênfase, então ela é traduzida como certeza, é absoluta. Se você comer aquilo, Deus estava falando, se você comer desta árvore, você com certeza morrerás. Então aqui ele coloca certa, no caso aqui ele vai colocar a expressão morrerás, e aqui vai ser traduzido não como morrer, porque ficaria completamente estranho em nossa cultura falar morrerás. Então as traduções em português, elas traduzem essa expressão morrer como certamente, porque ela é uma linguagem de ênfase. Então isso também existe dentro de uma cultura, mas ela não significa certamente. Ela é apenas uma linguagem de ênfase que dá essa ideia. Outro termo, estamos aqui com o termo grego skelos. Esse termo ele aparece lá em 1 de Tessalonicenses 4:4. E se você pegar diversas traduções, elas divergem constantemente sobre a sua tradução. Por que isto ocorre? Bem, essa expressão no dicionário, ela significa vaso, certo? Um vaso, literalmente um vaso. No entanto, dentro do judaísmo da diáspora, que eram os judeus que viviam fora de Jerusalém, e os gregos, esse termo vaso, dentro da cultura deles, era usada como uma linguagem metafórica para se referir ao corpo físico, também para se referir à mulher e os impulsos sexuais. Então, quando você pega 1 de Tessalonicenses 4:4 na Bíblia Almeida do século 21, ela diz: cada um de vós saiba manter o seu próprio corpo em santidade e honra. Veja, ela fala de corpo. Ela traduz isso aqui como corpo, mas isso não significa corpo, não significa mulher, não significa impulsos sexuais. É apenas o termo, ele é usado dessa forma dentro daquela cultura, mas ele não significa isso. É vamos dizer, uma metáfora para ser aplicada desta forma. Quando você pega a Bíblia ACFD 2007, ela diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Veja que a ACF traduz vaso, a Almeida do século 21 traduz corpo. Deixa eu ver aqui outra Bíblia. A Bíblia de Jerusalém, ela diz: cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito. Certo? Deixa eu ver aqui, se eu não me engano, a Bíblia judaica, ela vai trazer a expressão impulsos sexuais. Cada um saiba controlar os seus impulsos sexuais. Então você tem aqui diversas traduções que dão diversas ideias diferentes. Por quê? É exatamente porque dentro da cultura que esta palavra que ela foi empregada, ela traz todas essas ideias. Mas ela não significa corpo, não significa mulher, não significa impulsos sexuais. É apenas vaso. Mas, usado como metaforicamente, ela traz essas ideias. Eles entendiam, por exemplo, os gregos, eles entendiam que a vida estava dentro do corpo. E o corpo para eles é como um vaso. Por isso que traz essa ideia. Então ela pode dar a ideia de mulher, vaso, no caso mulher, corpo e impulsos sexuais. Mas não significa nada disso. Mas ela pode ser aplicada assim porque era entendido dessa forma dentro da cultura. Então as traduções elas divergem exatamente por causa disso, porque ela tem diversas aplicações, certo? Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo. E se inscreva aí no canal, deixa o seu like, que é muito importante, ajuda demais. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, que é muito importante também, certo? Porque muitas pessoas se inscrevem, mas não ativam aí o sininho, certo? Então é isso aí. Se você tem interesse em estudar grego, hebraico ou teologia, é só falar comigo. Que Deus abençoe a todos.